É os desobedientes. A palavra está em Marcos 10, versículo 46 ao 52. Fala do cego Bartimeu. Abel ontem ministrou. Eu pedi para Deus, para que Deus falasse comigo. Domingo Abel ministrou, pedi para Deus que Deus me confirmasse a palavra e ontem Abel me confirmou. E assim diz a palavra de Deus. Depois foram para Jericó e saindo ele a Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, servo de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar, a dizer: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais alto: Filho de Davi, tende misericórdia de mim. Jesus, parando, mandou que o chamasse. Então, chamando o cego, dizendo: Tende bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Jesus, falando, disse-lhe: O que queres que te faça? E o cego disse: Mestre, que eu tenha visto. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Amém? Meninas, essa palavra mexe muito comigo, porque no início da minha conversão, eu era cega espiritualmente. A Mara conhece, a Alice conhece, a Bel conhece. Quantas vezes elas foram na minha casa e eu vivia por debaixo da capa, assim como o Bartimeu. Eu não queria vir para a igreja e quando eu vinha, minha sogra me trazia amarrada e eu dizia assim: Não, por que o Senhor está botando ela no meu caminho? Só que era o trabalhar de Deus ali naquela situação toda. Eu estava na dependência da capa, eu não queria sair da capa. Eu vivia escondida debaixo da capa por vergonha. Eu usava droga, a minha filha via, eu não era bonitinha do jeito que eu era mais magrinha que a Teia. Obrigada. Eu era bem mais magrinha, aparecia os ossos, aparecia aqui. Eu era chupada, como se dissesse, pele no osso. E quantas vezes Jesus passou por mim e eu corria dele? Quantas vezes a capa me proibiu de eu seguir, de eu tomar o rumo, de eu querer fazer as escolhas? Foi um dia que eu decidi por completo tirar a capa. A minha filha chegou e disse: Mãe, vai lá fumar e me deixe em paz. Pequenininha, ela tinha 4 anos, ela vai fazer 6 agora em abril. Mas ela já estava ligada, ela já entendia a situação, ela via. Criança não é burra, não é tonta como a gente pensa. E aquilo me machucou muito. Meu pai já estava percebendo, todos que estavam ao meu redor. A Mara sabia, a Bel sabia, a Rose sabia. Foram os mais que me deram forças. A minha sogra sabia. E naquela situação eu disse: Senhor, se eu for voltar para a igreja, eu quero voltar transformada. Eu quero voltar uma nova mulher. Eu lembro como se fosse hoje, que eu dobrei o joelho na minha sala, antes da minha pastora vir na minha casa orar. Eu não fiz nenhuma mensagem, eu só disse: Mara, você pode vir aqui amanhã, vamos dizer, e um dia antes eu tomei a minha posição. Pode vir aqui em casa orar na minha casa? Vou precisar falar contigo. Ela: Vou sim, tudo bem. Aquele dia foi a Abel? Foi a Abel, foi a Rose, o Gênesis, o José, foram só os íntimos mesmo. Foi o que eu pedi para a Mara, que fossem só os íntimos. Eu já me
conhecia há muito tempo. E naquela situação eu dobrei o meu joelho na minha sala. Eu dobrei o meu joelho e disse: Senhor, tende misericórdia de mim. Parecia que eu estava clamando igual Bartimeu. Eu me lembro como se fosse hoje. Clamava igual Bartimeu: Senhor, tende misericórdia de mim, porque eu não aguento mais a situação. Eu quero tirar isso tudo. Eu quero ser uma nova pessoa. Eu quero ser uma nova mulher. Irmãs, foi como se fosse assim, ó, sugado, tirado. Como se eu não tivesse vivido aquela experiência. Eu passei 10 anos na dependência química, 10 anos. Chegou um ponto que eu estava dependente, que eu brigava com meu marido porque eu queria aquilo, dependente que eu me explodia por qualquer situação, dependente que se eu não tivesse aquilo, eu morreria, vamos dizer, entre aspas. E eu disse: Senhor, tende misericórdia de mim, porque eu não aguento mais essa situação. E foi ali que Deus transformou a minha vida. Ali eu via que tinha um Deus que curava, que libertava, que transformava. Só que eu vivia por debaixo da capa, escondida, sem vontade, sem ânimo, cansada, deprimida, abatida. Hoje em dia a gente vive assim. No mundo espiritual a gente tem tanto cansaço, tanta fadiga, a gente não tem força nem para dobrar o joelho. Digo por mim, porque a palavra vem para mim. Hoje não era para eu estar aqui. Eu passei assim, ó, o dia, parece que passou um dia tão ruim. Disse: Mara, eu vou chegar atrasada. Estava desde as 6 horas já comunicando com a pastora. Vou chegar atrasada, não vai dar tempo. Mara, não vai dar tempo, não vou conseguir. Eu estou aqui ainda. Calma, vai. Liguei para ela: Mara, dá tempo de eu ir? Dá sim, vem para cá. Às vezes a gente precisa tanto sair da zona de conforto, digo por mim mesma, porque eu estou tão na zona de conforto e quero tanto as coisas que Deus trabalhe por mim, e não permito, porque eu estou proibindo a minha bênção, a minha oportunidade, a minha busca. Hoje a gente não deixa Deus trabalhar, porque a gente impossibilita Ele de agir na nossa vida. A gente bota desculpa para ir na casa do Senhor, a gente bota desculpa para jejuar, a gente bota desculpa para orar, para levantar de madrugada. Essa madrugada tinha um ataque espiritual tão grande que eu acordei falando: eu repreendo em nome de Jesus 3 vezes. E eu só olhei assim com ela, porque meu marido estava do meu lado e falei: só foi um sonho. Mas eu sei que foi um ataque espiritual. Mas foi uma coisa tão pesada que Deus está me despertando na madrugada para me orar. E para eu aprender que eu preciso depender dele. Hoje a gente tem que parar e refletir e pensar assim: aonde a gente está tirando o nosso tempo? Se é na rede social, se é na fofoca, se é em coisas fúteis, vamos dizer assim. E não estamos tirando o nosso período para Deus. Quando eu estou no meu trabalho e eu não tenho nada para fazer, eu falo com Deus. E agora dentro de casa, será que a gente está falando? Enquanto a gente está limpando uma louça, limpando uma casa, fazendo uma comida? Será que a gente está ensinando os nossos filhos a andar no caminho certo? Ou será que eles vão aprender com o mundo assim como eu aprendi? Eu aprendi na rua. Dos 14 anos em diante, eu aprendi na rua o que é certo, o que é errado. Tudo que eu fazia de errado, eu aprendi na rua. E ainda dizem: um dia tu vai aprender na rua o que é bom. Na rua não se aprende nada. Aqui, hoje, eu vejo que eu tenho verdadeiro amor. Tenho pessoas que me amam, tenho pessoas que estão comigo, que eu sinto amor, sinto aconchego, sinto carinho. Eu tenho um Deus que hoje, antigamente passava um crente na porta, eu era a primeira a fechar a porta. Eu não gostava. Eu já via eles lá no canto da esquina e eu fechava a porta. Eu não gostava. Minha ex-sogra era do bicho feio.
o filho dela fez macumba para mim, mas eu tenho um Deus que liberta, que cura, que salva, que transforma. Então tudo que ele fez para mim não veio para mim, vai voltar para ele, mas de uma outra forma. Eu peço que Deus abençoe a vida dele, mas que ele fique bem longe da minha casa e da minha família. Então hoje eu pergunto para mim e para você: o que está proibindo de a gente ter um relacionamento sério com Deus? De ler a palavra, de buscar o Senhor na madrugada, de fazer o jejum. Qual o nosso tempo a gente está permitindo que Deus entre? É naquele pouquinho assim que a gente está clamando lá, que a gente está no desespero, ou a gente está buscando diariamente, ou estamos dando um picadinho para Ele? Era isso que eu queria trazer. Em